Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um prazer estar aqui junto com os irmãos para podermos adorar a Deus, louvar o nome do Senhor e podermos também meditarmos na sua palavra. Amém. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te, porquanto, se não vigiais, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus, Pai amado, louvado e exaltado és o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante de ti, Senhor, para podermos ouvir a tua palavra, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, fiel é esta palavra, Senhor, e é ela a qual nós devemos dar ouvidos, a qual nós devemos, ó Deus, seguir, ó Deus, o que o Senhor nos ensinou para que fizéssemos, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, para que teu Espírito Santo esteja no controle de todas as coisas, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, e foi um momento muito difícil para a igreja do Senhor. Foi um momento em que a igreja sofria severas perseguições, onde a igreja era assolada, era proibida de pregar o evangelho, e que até por conta disso o próprio apóstolo João estava preso numa ilha, isolado de todos. Mas o Senhor apareceu a João e revelou estas coisas, a qual nós vemos no livro do Apocalipse. Muitos de nós ou tivemos medo, ou até temos medo hoje ainda de lermos o que está escrito no livro de Apocalipse. Se você fizer aqui umas perguntas, muitos vão dizer isso, de que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Mas na verdade o livro do Apocalipse, ele é um consolo. Ele mostra que nós, aqueles que permanecermos fiéis ao Senhor, nós seremos vencedores. Ele fala também do novo céu, da nova terra, o qual nós herdaremos junto com Cristo. E nós precisamos ter um olhar diferente para esse livro. E eu sei que muitas pessoas, principalmente aquelas que vivem em pecado, aquelas que andam em desobediência à palavra do Senhor, ela tem medo de ler o livro do Apocalipse, porque aqui também fala a respeito dos ímpios. Ele fala daqueles que andam conforme o desejo do seu coração, o desejo da sua carne, o qual não terá um fim muito bom. Mas para aqueles que permanecem fiel, como eu disse, herdarão um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça, onde ali não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá pranto, não haverá morte nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. E aqui, meus irmãos, o anjo ao Senhor
o anjo à igreja de Sardes escreve estas coisas. Diz: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas na verdade está morta. Nós analisarmos esse texto, nós vamos ver como essa igreja ela vivia. Ela tinha aparência de que era uma igreja viva. Ela aparentava ser uma igreja cheia de vida, mas na verdade era uma igreja morta. Era uma igreja de aparências. Uma igreja que podia fazer muitas coisas em nome de Deus, podia fazer muitos projetos, muitas doações, podia vir na igreja adorar o Senhor, aos sábados ir adorar o Senhor, no domingo adorar o Senhor, mas, conforme a palavra nos diz, ela só tinha nome de que era morta, de que era viva, perdão, mas na verdade ela estava morta. O que faz uma igreja chegar a esse determinado ponto de ter uma aparência de estar viva, mas na verdade está morta? E uma das coisas, meus irmãos, que faz com que nós tenhamos uma aparência de que estamos vivos, mas que às vezes podemos estar mortos espiritualmente, é o pecado. O pecado, ele traz morte. O próprio Senhor, ele disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. E foi isso que aconteceu. A partir daquele momento que eles comeram do fruto, eles se distanciaram de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que o pecado nos afasta de Deus, nos separa, e o homem separado de Deus, ele está morto. E possivelmente essa igreja, aos olhos daquela cidade, aos olhos do povo de Sardes, era uma igreja viva. Era uma igreja que o povo olhava e via uma igreja muito gloriosa, uma igreja que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, irmãos, Deus, ele é aquele que conhece o nosso interior. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o íntimo dos nossos pensamentos. Antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor, ele as conhece. O profeta Samuel, quando Deus rejeitou o rei Saul, e Deus pediu para que ele fosse à casa de Jessé, e ali Deus escolheria um novo rei para Israel. E ali, quando Jessé apresenta os seus filhos ao profeta Samuel, ele traz o mais velho, o primogênito, o mais forte, o soldado das guerras, pensando que seria aquele que seria o rei de Israel. E o próprio Samuel, olhando para ele, disse: certamente estou diante do rei de Israel. Mas o Senhor falava para ele: Samuel, eu não olho para o homem pelo exterior, eu olho para o interior do homem. Até que apresentou os filhos e chegou no último, que foi Davi. E foi ali onde Deus escolheu o rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. E nós vemos, irmãos, que Deus é aquele que conhece do meu e do seu interior. Que muitas das vezes nós vamos estar na igreja com a aparência de que estamos vivos, mas às vezes nós podemos estar mortos em nossos pecados, em nossos delitos, afastados de Deus. E esse era o cenário que vivia a igreja de Sardes. Uma igreja morta, uma igreja sem Deus. A igreja qual Deus conhecia as obras. E aqui nós vamos ver, no verso de número 2, ele diz: sê vigilante e consolida o resto que estava
para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras diante de Deus. Meus irmãos, às vezes nós fazemos coisas escondidas dos homens, mas de Deus nós não conseguimos esconder nada, nada. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece aquilo que nós fazemos. Davi, ele disse: se suba ao céu, lá tu estás, se vou lá para baixo, tu estás, se for para o abismo, tu estás, se me deito, se me levanto, tu estás. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Deus, Ele é onisciente, Ele conhece tudo quanto fazemos. E uma das coisas que faz também com que nós tenhamos morte é quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de ler e meditar na palavra do Senhor, porque é ela que nos traz vida. Quando nós deixamos de colocar o joelho no chão e falar com Deus que nos criou, quando nós deixamos de jejuar ao Senhor, quando nós deixamos de ter uma vida de devocional a Deus. E as coisas, irmãos, não acontecem no estalar de dedos. Às vezes isso vai acontecendo aos poucos, e você vai ficando insensível ao pecado, a ponto de se acomodar com o pecado, a ponto de você pecar e não sentir mais remorso, não sentir dor, não sentir mais arrependimento. E isso era o que essa igreja estava vivendo, uma igreja a qual as obras não eram íntegras diante de Deus. E no verso de número 3, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meus irmãos, aqui ele diz: lembra-te de tudo o que vocês receberam e guarda. Davi, ele diz bem assim: a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. E isso também serve para nós. Nós devemos nos lembrar de tudo que nós ouvimos, de tudo que já foi pregado para nós, de tudo que nós já lemos a respeito dessa palavra, e nós devemos guardar para não pecarmos contra o Senhor. E após termos pecado, nós devemos também nos arrependermos dos nossos pecados, porque nós cristãos, nós queremos seguir a Cristo, nós devemos ter uma vida de renúncia, e nós devemos renunciar o pecado. Arrepende-te. Essa é a palavra que o Senhor, Ele traz para nós. Às vezes é uma palavra dura, meus irmãos. Eu digo para vocês que não é fácil. O pastor Walter sabe que não é fácil, às vezes, nós trazermos uma palavra a respeito disso. Mas nós sabemos da importância que é o arrependimento para a vida de uma igreja. Nós sabemos o quanto que é necessário. Imagina um ladrão que se converte, vem aqui, aceita Jesus, mas quando é na segunda-feira ele continua roubando. Imagina um infiel que traía sua esposa ou que traía seu esposo, que se converte, mas que no outro dia continua praticando a infidelidade. Meus irmãos, nós precisamos aprender que para que nós tenhamos vida diante de Deus, nós precisamos renunciar ao pecado, nós precisamos nos arrepender, e o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite, e eu sei que Ele já está falando ao teu coração, assim como Ele já está falando no meu, e nós precisamos, irmãos, nos lembrar de onde nós caímos, nos lembrar de onde pecamos, e devemos nos arrependermos diante de Deus. E agora
nós devemos ter uma vida reta diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor nos diz: porquanto, se não vigiares, virei contra ti como um ladrão. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ela era conhecida como uma fortaleza, uma cidade praticamente intransponível, o qual dificilmente os exércitos inimigos conseguiam entrar. Mas, certa vez, quando eles não vigiaram, após tanta confiança na fortaleza que era a cidade, os exércitos inimigos conseguiram adentrar aquela cidade e por mais ou menos umas 2 vezes ela foi destruída, porque eles não vigiaram. E agora o Senhor traz para ele a respeito disso: olha, se não vigiares, eu virei contra ti como um ladrão, o qual vocês não vão saber nem um dia e nem a hora. Vocês devem estar vigilantes, vocês devem estar atentos, porque aquele que estiver dormindo, não estiver vigiando, não verá a hora que o Filho do Homem irá voltar. E no verso 4, ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Todo o tempo, durante o povo de Israel, sempre teve pessoas que permaneciam fiel ao Senhor e pessoas que faziam o que era errado, o que era mal perante os olhos do Senhor. Em todo o tempo, eles eram chamados remanescentes, os quais permaneciam fiel ao Senhor. E de igual modo, na igreja de Sardes, tinham esses remanescentes fiéis. Aqui ele nos mostra de que haviam poucas pessoas que não haviam sujado as suas vestiduras. Interessante, meus irmãos, que se nós analisarmos os nossos dias atuais, nós não mais conseguimos diferenciar uma igreja evangélica de alguém que é do mundo. Por quê? Porque nós temos nos misturado e temos deixado a cultura mundana invadir o nosso coração, adentrar o nosso coração, ao invés da cultura cristã mudar, trazer mudança de vida para as pessoas que estão ao nosso redor, tem sido o contrário. Essa cultura mundana que tem entrado no nosso coração, tem entrado nos nossos lares, tem entrado nas nossas igrejas, e nós temos sido semelhantes a eles, fazendo as mesmas coisas, repetindo o que é da moda, repetindo as mesmas dancinhas, ouvindo as mesmas músicas, tendo as mesmas práticas. E nós, como igreja do Senhor, nós não devemos andar dessa maneira. Quando eu estava preparando esse texto, eu lembrava de um sonho que uma pessoa próxima minha ela teve. E nesse sonho, ela disse que eu estava com a faca e eu saía para matar as pessoas. E ela disse que ela ficava com medo, ela se trancava dentro do quarto com os parentes meus, e de ali ela dizia que eu estava matando aquele povo porque eles não estavam vivendo o que pregava. E é um sonho, eu estou contando aqui só uma pequena parte, mas o sonho, ela falou para mim que dá mais de 10 minutos, essas coisas acontecendo, da forma que ia acontecendo, e tudo isso ela dizia que eu estava matando o povo da igreja, e alguns da minha família, e que eu estava perseguindo eles para matar com a faca. Agora por quê? Porque eles não viviam o que pregavam. Não é que eu sou um assassino não, mas eu
procurei entender o que o Senhor ele queria nos dizer a respeito dessa palavra. O que ele quis falar com um sonho dessa maneira, dessa magnitude, que a pessoa não conseguiu se esquecer, passou o dia inteiro se lembrando desse sonho. Por quê? O que será? É porque nós não temos vivido como pregamos. Nós temos vivido de maneira diferente o que a palavra do Senhor, ela nos ensina para viver. E eu sei, meus irmãos, que nós devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor. Nós devemos viver aquilo que pregamos, porque os cristãos, eles eram conhecidos por viver aquilo que Cristo lhe ensinou. E é assim que nós devemos viver, dessa maneira. E eu sei que poucas pessoas permaneceram fiéis a esta palavra. E no verso número 4 ele diz que essas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras andarão de branco junto comigo. É aqui, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz isso, que aqueles o qual não se contaminaram, eles andarão junto com ele, porque isso representa, meus irmãos, a santidade. Branco representa a santidade de nós estarmos santos diante de Deus, puro. E eu sei, meus irmãos, que Deus irá fazer com que nós, nesse dia com que o Senhor Jesus nos chamar, nós estaremos com Ele andando de branco na glória. E ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a palavra do Senhor nos diz que aqueles que permanecerem fiéis, Ele confessará diante do Pai. Mas aqueles, irmãos, que não permanecerem fiéis, Ele diz que apagará o seu nome do livro da vida. É importante que nós permanecemos fiéis diante de Deus. É de extrema importância, meus irmãos, para a nossa vida como igreja do Senhor. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor, Ele leva o profeta a um vale de ossos secos. E ali naquele vale de ossos secos, Ele mostra ao profeta e diz: está vendo esses ossos? Você acha que eles podem voltar à vida? Ele disse que para o Senhor tudo pode. E ele diz, o Senhor diz para o profeta: profetiza esses ossos para que eles voltem à vida. E ele diz que ali ele começa a profetizar e os ossos começam a bater osso com osso, começa a ouvir o barulho, e ali começa a criar tendões, começa a criar carne, começa a criar pele. E depois ele diz: vento que sopra dos quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos e traga vida a esses que estão mortos. E diz que aqueles ossos começaram a ter vida. E o Senhor diz: está vendo agora esse exército, o qual esses ossos se formou? Ele disse: estou. Ele disse: de igual forma eu posso fazer com a casa de Israel. Eles que estão mortos, eu posso trazê-los à vida. E ele diz no final que derramaria do seu Espírito Santo sobre a casa de Israel. E de igual forma, meus irmãos, o Senhor, Ele irá derramar sobre as nossas vidas. Ele já derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas, para nos trazer vida e vida em abundância. E o profeta, ele profetizou,
e Deus ele trouxe vida àquele lugar. E a palavra do Senhor ela nos diz aqui, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, eu queria que nesse momento você se colocasse de pé. E eu queria que nesse momento nós orássemos ao Senhor. Se essa palavra tem falado ao teu coração, se você tem sido aquele que tem pecado diante do Senhor, que tem permanecido infiel, esse é o momento de você reatar com o Senhor. Esse é o momento de você pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados, conforme a palavra do Senhor, ela nos disse. E se você tem sido fiel, você tem permanecido fiel à palavra do Senhor, tem sido umas poucas pessoas, o qual o livro aqui nos mostra. Permaneça fiel, porque ao vencedor ele herdará vestiduras brancas e andará com o Senhor. Oremos. Deus, Pai amado, louvado e exaltado és o teu nome, Senhor. Estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. O Senhor, Deus, que conhece os nossos corações, que conhece, ó Deus, o nosso interior, o Senhor que conhece as nossas ações, que conhece aquilo que fizemos nos escondidos. E nós te pedimos, ó Deus, para que nesse momento o teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Que nesse momento, ó Deus, aqueles que têm andado pecando contra ti, venham se arrepender dos seus pecados. Que agora, Deus, eles venham estar, ó Deus, se reatando contigo, Senhor. A tua palavra nos diz que no céu há festas quando um pecador se arrepende dos seus pecados. E esse é o momento, Senhor, de nós reatarmos contigo aqueles que têm se desviado do caminho, aquele, ó Deus, que tem se entregado ao desejo do coração. Nós te pedimos, ó Deus, para que ele volte para ti, Senhor. Assim, ó Deus, como a ovelha perdida, o pastor foi ao encontro dela e trouxe para junto das outras ovelhas, ó meu Senhor. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor venha estar trazendo a ovelha perdida para a volta da tua casa, Senhor. Que ele venha voltar a ter comunhão contigo, meu Deus. Que ele venha voltar, ó Deus, a andar nos teus caminhos. Que ele não venha ter só aparência de cristão, aparência de que está vivo, mas que ele venha, ó Deus, verdadeiramente estar vivo diante de ti, Senhor. Ó Deus Pai Santo, também, ó Deus, nós oramos por aqueles que têm permanecido fiel, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor enche o seu coração de esperança, de fé, de amor e de perseverança. Que eles venham permanecer fiéis diante de ti, Senhor, obedecendo a tua palavra, fazendo, ó Deus, a tua obra, o qual o Senhor designaste para que eles fizessem. Ó Deus Pai Santo, fiel é a tua palavra, Senhor. Sábio é aquele que escuta, ó Deus, a tua voz. Sábio é aquele que anda nos teus caminhos, Senhor. Porque nós sabemos que nesse mundo tudo é vaidade. Vaidades e vaidades, tudo é vaidade. Tudo é passageiro, tudo passa. Mas nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra é a que permanece para sempre. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dá um ouro, o qual a traça, o ferrugem não consome, o qual o ladrão não rouba, não mina, Senhor. E é esse ouro, ó Deus, o qual nós devemos buscar, Senhor. Ó Deus Pai Santo, eu te peço, ó Deus, assim como o profeta, ó Deus, profetizou aqueles ossos, Senhor. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor traga vida a todos aqueles que estão ouvindo e que estão mortos, ó Pai. Ó vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse lugar, ó Espírito Santo de Deus, trazendo vida, renovando forças, trazendo, ó Deus, aquele que estava morto em seus pecados, em seus delitos, trazendo, ó Deus, para perto de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado aqui nesse lugar. O Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, não ter a obrigação de te buscar,
mas que nós venhamos querer te buscar, Senhor. A tua palavra nos diz que nós devemos, ó Deus, amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E é assim, ó Deus, que nós devemos estar diante de ti. Nós devemos querer te buscar. Nós devemos almejar a tua presença, ó meu Senhor. Nós devemos querer te adorar, Senhor. Nós devemos querer colocar o nosso joelho no chão e te buscar, Senhor, buscar a tua presença. Oh, aleluia, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o mundo tem vivido muitas misérias, famílias têm sido destruídas por conta do pecado, vidas têm sido ceifadas por conta do pecado. Oh Deus, Pai Santo, mas a tua palavra, Deus, é aquela que traz transformação, Senhor. E o Senhor, Deus, nos chamou para isso, Senhor, para levar vida, para levar remissão de pecados, levar restauração. Ó Deus, Pai Santo, nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar. Toma, ó Deus, as nossas vidas diante de ti, Senhor, e que esse dia, ó Deus, fique marcado, ó Deus, pro resto das nossas vidas, ó Pai. Não, ó Deus, porque eu que preguei aqui, Senhor, mas sim, ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, e a tua palavra ela é fiel e justa e verdadeira. Nós queremos te agradecer, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças